Vingança através da dança interpretativa no meu irmão mais velho, o OB. Meu irmão mais velho, o OB, era muito bom em convencer as pessoas, especialmente quando se tratava de trabalhos escolares, para evitar fazer lições de casa e atividades escolares. Minha família fala sobre isso o tempo todo e ri, então está tudo bem compartilhar. Então, nessa época, minha família se mudou e meu irmão mais velho e eu fomos colocados em outra escola. Eu estava na 5ª série e meu irmão estava no ensino médio. Essa escola era realmente boa e era a 2ª melhor escola pública do estado, então tanto meu irmão quanto eu tivemos que trabalhar muito duro nela, e meu irmão sempre tentava evitar fazer o trabalho. Não o culpo agora. Era super difícil. Um dia ele chega em casa e precisa fazer um trabalho sobre um livro. Ele vai contar para minha mãe e ela pergunta qual livro, então ele conta, não vou dizer o nome do livro, mas era baseado em um evento histórico muito sério. Ele disse a ela que iria assistir ao filme em vez de ler o livro. Minha mãe ficou irritada e disse a ele que ele não podia fazer isso porque os filmes são hollywoodianos e algumas informações importantes podem ser deixadas de fora. Ele disse, não é esse tipo de trabalho sobre o livro. Minha mãe, confusa, perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele disse com seriedade, tenho que fazer uma dança interpretativa. Minha mãe ficou perplexa e ainda mais confusa, mas acabou acreditando por um momento, já que era uma boa escola e eles poderiam fazer as coisas de forma diferente. Além disso, ele parecia completamente sério. Ela contou ao meu pai e ele riu, dizendo, você realmente acreditou nisso? Minha mãe, ainda mais irritada por ter acreditado, confrontou meu irmão. Ele riu e disse, ok, vou assistir ao filme então. Minha mãe sorriu de lado e disse, não, você não vai, porque se você não fizer, eu vou fazer uma dança interpretativa sobre como meu filho é preguiçoso e não quer se esforçar. Meu irmão ficou chocado e disse, você não ousaria. Mas tudo o que minha mãe fez foi olhar para ele e sorrir. Então, meu irmão se concentrou e fez o trabalho sobre o livro, mas minha mãe ainda estava irritada por ter sido enganada ao pensar que ele teria que fazer uma dança interpretativa sobre um livro. Alguns anos se passaram e nos mudamos para o sul, para uma nova escola, e durante uma reunião com os professores dela, ela conta a todos sobre como meu irmão pode ser manipulador e sobre essa história, junto com outras histórias que ele inventou apenas para evitar fazer o trabalho. Sua professora de matemática, que acabou se tornando minha professora também, ela era muito legal, se vira para ela e sorri, dizendo, então ele gosta de fazer isso? Tenho certeza de que até o final do dia de hoje você será quem estará rindo. Minha mãe um pouco confusa, mas rindo junto com ela, termina a reunião e vai para casa. Enquanto isso, a aula começa e meu irmão, sem prestar atenção, está sentado lá quando essa professora de matemática entra. Ela começa dizendo, ok, turma, hoje vamos aprender sobre ângulos. OB, que ângulo é esse? E ela faz uma pose. Meu irmão, confuso, dá de ombros. Você não sabe? E quanto a esse ângulo? Você poderia me dizer que ângulo é esse? Então a professora faz outra pose. Meu irmão, super confuso nesse ponto, apenas dá de ombros novamente. Bem, é uma pena porque eu acabei de falar com sua mãe e ela me disse o quanto você ama a dança interpretativa. Então decidi usá-la na aula para ajudar você a prestar mais atenção, talvez assim você faça um esforço maior. A turma começa a rir e meu irmão, chocado e sem palavras, afunda na cadeira e coloca o capuz. Mais tarde, ele volta para casa, e enquanto minha mãe e eu estamos conversando, ele diz a ela, eu te odeio. Você me envergonhou. Ele corre para o meu quarto, enquanto minha mãe, confusa a princípio, começa a sorrir. Então ela grita para ele, da próxima vez, não mexa comigo. E faça sua lição de casa, já que você já está nesse quarto. Eventualmente, ele conta a todos o que aconteceu e agora é uma história super engraçada que nossa família compartilha. Espero que você tenha gostado. Meu irmão mais velho é definitivamente um encrenqueiro, mas ainda o amo, haha. Mãe intitulada traz uma horda de crianças e ocupa um caixa de loja por quase 2 horas. Então, eu trabalho no varejo. Já postei um pouco sobre os clientes e situações que encontrei antes, mas geralmente não há muito para contar. Trabalho em um tipo muito específico de mercearia que é semelhante ao Whole Foods, apenas muito menor e menos conhecida. Atende pessoas que precisam de apoio adicional na sociedade. Pessoas com deficiências mentais e físicas, imunocomprometidas ou com dietas especiais, idosos e pessoas em situação de pobreza. Devido à fragilidade normal de nossa base de clientes, minha equipe não recebe treinamento para lidar com situações altamente intensas, pois raramente ocorrem, e seguimos o lema de ter um atendimento ao cliente perfeito. Apesar da equipe pequena da loja, fazemos o nosso melhor para limpar e arrumar tudo de acordo com os padrões perfeitos e tentamos nunca deixar um cliente sair chateado.
Ao contrário das grandes redes como o Walmart, as pessoas que compram aqui tendem a ser muito educadas, quase vizinhas. De vez em quando, é claro, acontecem deslizes. Coisas acontecem. Eventos imprevistos, coisas para as quais não fomos treinados, coisas que não temos o poder de controlar. E assim por diante. Geralmente, os clientes entendem muito bem se não pudermos fazer algo ou se levar algum tempo para fazer. Mas este não foi um desses momentos. Trabalho nos caixas da minha loja. Não sou o chefe de caixa, mas fui treinado diretamente por ele e sei tudo o que ele faz. Optei por não solicitar uma promoção porque é muito trabalho extra para um aumento salarial mínimo, mas estou qualificado para treinar novas pessoas e lidar com situações mais difíceis no caixa. Naquele dia, eu estava treinando uma nova pessoa que chamarei de nossos caixas ficavam um ao lado do outro, caso ela precisasse de ajuda, então a deixei lá. Às vezes, se eu percebesse que um pedido seria mais difícil, chamava o cliente para o meu caixa e deixava ela ajudar com os carrinhos mais fáceis ou menores. No final do dia, chegou um pedido muito grande e ela pediu para lidar com ele, então a deixei fazer isso enquanto ajudava o resto da fila. Eram cerca de 3 carrinhos, então levaria um tempo significativo, o que me deixou como o único responsável por atender qualquer outra pessoa que chegasse, essencialmente me prendendo no caixa. O cliente que estava ajudando era uma mãe com cerca de 12 crianças de várias idades. Pelo menos, as que eu pude contar, era difícil saber exatamente por que elas não queriam ficar paradas. O mais novo era um bebê muito pequeno que a mãe carregava em um suporte para bebês, enquanto o mais velho parecia ser um menino com não mais de 16 ou 17 anos. Apenas com base nisso, eu podia teorizar que nem todas eram filhas dela, mas não perguntei exatamente. O grupo era bastante agitado, mas já tivemos crianças enérgicas antes, então não pensei muito nisso. Eu ignorei o barulho enquanto atendia a fila contínua, o que levou cerca de 15 minutos. Entre os clientes, eu olhava para ver como estava se saindo. Parecia que ela estava indo bem enquanto a mãe empacotava, mas eu me pegava olhando para as crianças toda vez também. Na primeira vez que olhei, a mãe tinha entregado o bebê para uma das crianças pequenas, que o deixou no meio do chão para correr com uma das outras meninas. A área do caixa era grande, então não obstruía o caminho, mas dava para perceber que estava irritando os clientes ao se aproximarem de mim. O grupo continuou bagunçando a área, mas eu estava preso no meu caixa e não pude me mover para pedir a eles que não mexessem em nossas exposições e prateleiras de sacolas reutilizáveis, e não seria um bom atendimento ao cliente gritar na frente de um cliente para outro cliente. Eu apenas me disse que resolveria depois que eles saíssem e não faria disso um grande problema. Cada vez que eu olhava, algo novo estava dando errado. A exposição de sacolas estava sendo revirada com sacolas jogadas no chão, carrinhos estavam sendo mexidos e jogados de volta nas fileiras de carrinhos com barulho. Várias vezes eles tentaram implorar para a mãe comprar doces e gritaram quando ela disse não. No final, chegou ao ponto em que uma das crianças pegou uma cesta de alguém que acabará de entrar e estava prestes a pegar outra. De vez em quando, eu tentava chamar as crianças e perguntar se elas queriam adesivos para distraí-las de seu caos, mas com a impossibilidade de gritar, eu era sempre abafado e podia perceber que estava ficando cada vez mais estressada. Outros 30 minutos se passaram antes de eu ter uma pausa decente na fila novamente, então me aproximei de e perguntei se tudo estava indo bem. Ah, sim, está tudo bem, estou quase terminando. Está bem, seria melhor se ela fosse mais rápida do que isso. Ah, desculpe, ainda estou em treinamento e há muito aqui. Você não precisa de treinamento para colocar lixo na frente de uma tela, mas tanto faz. Notei a irritação e tentei animar o clima, de acordo com nosso lema de atendimento ao cliente. As crianças gostariam de alguns adesivos? Tenho muitas opções. Princesas, dinossauros, patrulha canina. Absolutamente não, eles vão colar tudo no meu carro. Tudo bem. As pessoas às vezes dizem não, então não foi um grande problema. Embora eu admita que fiquei um pouco irritado porque estava esperando coletivamente distraí-los de bagunçar meu departamento. Ainda assim, tentei manter um sorriso. Gostaria de ajuda para empacotar? Tudo bem, faça você. Um pouco enérgica em seu tom, mas entendi, eu também ficaria irritado se tivesse tantas crianças correndo ao redor das minhas pernas naquele momento. Enquanto começava a empacotar, notei 2 coisas. Primeiro, o bebê ainda estava no chão, e segundo, o suprimento de sacolas estava acabando e ainda havia um carrinho inteiro para ser empacotado. Você tem mais sacolas? Não, pegue algumas caixas para mim. Tudo bem. Vou pegar para você. Se você não se importa, poderia mover o bebê também? Acho que uma de suas crianças o deixou lá e está bloqueando o caminho. Não quero que se machuque. Ela não está chorando, então está tudo bem, ninguém vai tropeçar nela ali.
É que muitas pessoas usam dispositivos de locomoção e não conseguem se mover muito bem, e ela está bem no meio da área do caixa. Meu Deus, tudo bem. A partir daí, ela se virou e chamou uma das crianças. Um dos meninos mais novos respondeu ao seu nome, irritado, e empurrou o carrinho em direção à mãe como se fosse um brinquedo. Ela não disse nada sobre isso e apenas se virou novamente, exasperada. Pronto, ela está bem. Claro, fiquei um pouco chocado, mas não disse nada sobre isso. Não era o meu lugar. A criança tinha empurrado com o pé, praticamente chutando esse carrinho de bebê com um bebê pequeno dentro, e ela simplesmente não se importou? Quando a última sacola estava cheia, saí do caixa para começar a pegar algumas caixas da nossa pilha de reciclagem. Em vez de jogar fora as caixas de estoque, as dobramos e as colocamos nos caixas para serem usadas pelos clientes, em vez de gerar mais resíduos com sacolas plásticas ou de papel. É parte do que nossa loja faz para contribuir com a reciclagem e reduzir a quantidade de lixo nos aterros e a poluição. Dito isso, significa que temos apenas o que temos. Você tem caixas maiores? É tudo o que temos no momento, desculpe. Mas sou bom em empacotar, vou enchê-las ao máximo para você. Não, eu quero algo maior, não quero fazer várias viagens em casa. Com certeza, eu entendo. Eu mesmo organizei as caixas aqui depois que foram entregues. Posso verificar para você, mas tenho quase certeza de que isso é o maior que temos no momento. Não recebemos uma grande remessa há alguns dias. Se preferir, temos sacolas à venda. Embora eu tenha dito isso, eu tinha 100% de certeza de que não tínhamos nada maior. Eu era a única que organizava as caixas do caixa final. Eu queria ter cuidado com a minha forma de falar, com medo de que se eu parecesse muito certa sobre algo, isso a deixasse mais irritada do que se ela pudesse contestar. Sabe de uma coisa, tanto faz, as crianças podem trazê-las. Não encha muito as caixas. Com um aceno, fiz o que ela pediu e o caixa ficou em silêncio por alguns minutos enquanto a escaneava, eu empacotava e colocava os itens na esteira. Pelo menos, estava silencioso em termos de conversa, as crianças nunca paravam nem por um momento. Empacotei o máximo que pude antes que outro cliente chegasse, e tive que correr de volta para o meu próprio caixa. Era um pedido pequeno, no entanto, e continuei atenta ao caixa o tempo todo, caso fosse necessário. Criança, não percebi que um desses ovos está quebrado. Volte lá e pegue outro pacote. Coloque esses de volta. Você pode deixá-los aqui em cima, está tudo bem. Não queremos vender um pacote com um ovo quebrado de qualquer maneira. Não quero desperdiçar comida. Eu mesmo vou colocá-los de volta. Está realmente tudo bem, vamos colocá-los na sala dos fundos, acho que o gerente de laticínios vai tirar o ovo quebrado e colocar um ovo bom. Enquanto o cliente que eu estava ajudando saía, virei-me para observar a cena. Parecia estar lidando bem com o atendimento ao cliente, mas ninguém estava treinado para lidar com clientes teimosos como esse, já que raramente tínhamos esse tipo de situação. Ignorando completamente-a, entregou o pacote de ovos a uma das crianças mais novas. Houve uma breve conversa entre ela e a criança, que consistiu em uma maneira longa de dizer para ter cuidado e, quase instantaneamente, a criança, depois de dizer ok, tentou correr. Isso fez com que ele tropeçasse em uma das rodas do carrinho e, assim, ele caiu, seguido pelos ovos. Felizmente, nem todos os ovos quebraram, mas agi instantaneamente como se fosse um instinto. Apenas 4 ovos se quebraram, mas a criança pequena começou a chorar. Você está bem? Viu só, eu disse para ter cuidado. Agora olha o que você fez. A culpa é sua e alguém tem que limpar isso agora. Você deveria ter me ouvido. Está tudo bem, podemos limpar o derramamento. Só estou preocupado se ele está bem, foi uma queda difícil. Se ele está machucado, é culpa dele, eu disse para ele ter cuidado. Temos derramamentos o tempo todo, não estou preocupado com isso. Ele deveria saber melhor, é isso. A criança parou de chorar e tentava segurar as lágrimas enquanto seus irmãos, impossivelmente amigos, assistiam à cena. Ele se levantou e não olhou para mim, nem para a mãe, recusando-se a responder a qualquer um de nós. Temos derramamentos o tempo todo, foi muito duro para uma criança pequena. Eu me pergunto por que ela pediu a uma das crianças menores, em vez de uma das crianças mais velhas. O mais velho, o menino que mencionei anteriormente, estava em pé ao lado do caixa em total silêncio o tempo todo. Ele agia como se não estivesse respondendo a nada do que aconteceu até agora e poderia muito bem ser uma estátua. Vendo que o menino pequeno não ia responder e que insistia em repreendê-lo toda vez que eu tentava evitar culpá-lo por um acidente, voltei para o meu caixa e chamei alguém para limpar o derramamento.
Mais uma vez, fiquei preso no caixa com a chegada de outro cliente, a situação começava a ficar exaustiva. Eu quase pensei em passar um adesivo para a pobre criança, mas não queria causar problemas com a. Dessa vez, fiquei preso no caixa por muito tempo, com uma fila constante e muitos pedidos grandes. Quase uma hora se passou, mas eu nem percebi, porque ainda estava lá. Quanto tempo leva um pedido como esse? Ainda era novo, mas até agora já fazia quase 2 horas em um único caixa, era impressionante. Pedidos desse tamanho normalmente levavam cerca de 30 a 45 minutos, talvez 1 hora se tivesse que sacar também e ainda fosse novo. Então, olhei para o lado e vi um dos gerentes da loja parado lá agora. O que diabos estava acontecendo no tempo em que eu estava distraído? E o gerente pareciam estar lidando com algo difícil. Hora de arregaçar as mangas e colocar meu conhecimento em ação. O que está acontecendo? Está tudo bem? Posso ajudar com alguma coisa? Gerente, estamos enfrentando um problema e tentando resolver, talvez você saiba? Posso tentar. Qual é o problema? Terminei de escanear tudo e ela pagou. E eu esqueci de usar meus cupons, quero usá-los agora. Tenho muitos descontos. Como ela poderia usá-los? Não é possível usar um cupom depois de pagar, seria necessário reembolsar tudo e escaneá-los novamente em uma nova transação, o sistema já registrou o pagamento. Isso é ridículo. Tenho cupons que não usei, deveria poder usá-los, ela não perguntou se eu tinha algum. Gerente, só somos obrigados a perguntar se você tem um número de telefone, não teríamos como saber se você tem cupons. Você inseriu seu número de recompensas? Inseri, mas também tenho cupons. Se quiser, você pode ir até o meu caixa e eu escanearei tudo novamente, posso ser bem rápido. Não, isso é um problema do gerente. Não confio em você. Gerente, senhora, o OP sabe mais do que eu para resolver isso. Eu entendo sobre problemas gerais da loja, mas isso é um problema específico do caixa e o OP foi treinado no caixa por mais de 1 ano pelo gerente do caixa. Eles são a melhor pessoa para ajudar você agora. Então chame o gerente do caixa. Não vejo qual é o problema. O gerente do caixa está de folga hoje. Quantos cupons você tem? Tenho certeza de que consigo resolver isso para você. A partir daí, mergulhou na bolsa e começou a pegar punhados de papéis. Ela deixou os cupons sobre o balcão em montes. Enquanto ela ainda pegava o restante, comecei a examiná-los para ver com o que estávamos lidando. Enquanto eu olhava, outro cliente apareceu e o gerente se afastou para ajudá-lo enquanto eu me concentrava na situação. Notei algo sobre os cupons bem rapidamente. Alguns estavam vencidos. Extensivamente. Alguns haviam expirado 2 anos atrás, alguns continham produtos que nem vendíamos mais. Embora houvesse alguns que ainda eram válidos, a maioria esmagadora da pilha estava inválida. Não pude deixar de me perguntar por quanto tempo ela havia guardado esses cupons. Não tenho certeza se o computador aceitará a maioria desses cupons. Eu sabia, você é inútil agora, vou esperar o gerente de verdade terminar. Irritado por ser interrompido, não tenho certeza se o computador aceitará a maioria desses cupons, mas estou disposto a alterar o preço dos itens no computador e aceitar os cupons mesmo assim. É algo que podemos fazer se estivermos nos sentindo generosos, não somos obrigados a aceitar cupons vencidos. Eu achei que minha oferta era boa, mas aparentemente não viu dessa forma. Você está falando sério? Isso dá quase $200 de desconto. Certo? Vou aceitá-los para você. Vi que ela hesitou, e então começou a pegá-los e guardá-los em sua bolsa novamente. Fiquei completamente confuso com a reação, mas decidi não discutir. Menos trabalho para mim, suponho? Na época, não pensei sobre isso, mas escrevendo agora, estou pensando que ela estava tentando reciclar os cupons e reutilizá-los. Isso explicaria por que ela tinha tantos, mas não quero acusar. Bem, se isso é tudo para você hoje, você gostaria do seu recibo? Ela ofereceu, e praticamente arrancou da mão dela e foi colocá-lo em uma das muitas sacolas. Ela chamou algumas crianças para começarem a ajudá-la a empurrar os carrinhos e finalmente pegou o bebê que estava sentado no chão o tempo todo. Eu não percebi até ela sair, porque havia muitas crianças para ficar de olho, mas uma das meninas mais novas que estava deitada no chão perto da prateleira das sacolas. Estava realmente lambendo o chão. Como eu sei disso? Bem, eu não tinha esfregado o chão ainda, e havia algumas marcas visíveis de língua molhada no chão quando eu estava arrumando as sacolas depois. Então, nojento para isso, quem sabe que germes tem o chão de um caixa de supermercado? A pior ofensa veio depois que tudo foi descoberto.
Durante as tarefas de fechamento, com a loja já trancada, o gerente veio com um balde e um esfregão. Ele estava indo para o banheiro e me informou que o banheiro masculino estava coberto de xixi. Não apenas o assento do vaso sanitário ou o chão, mas também estava nas paredes, no trocador de fraldas e também precisávamos colocar um novo rolo de papel higiênico. Nenhum de nossos clientes já fez algo assim antes, e ninguém reclamou disso durante o dia, então definitivamente aconteceu mais tarde à noite. O gerente está convencido de que a mãe e o grupo de crianças foram os culpados. Quanto a, ela ficou bem. Um pouco assustada, mas estava feliz por não ter problemas com os cupons. Agora ela trabalha principalmente no estoque e só fica nos caixas se precisarmos de mais caixas. Desculpe, a história pode não ter sido tão empolgante. Não houve uma briga épica com uma cliente problemática nem uma resposta incrível, nossa loja realmente preza pelo serviço ideal ao cliente. Mas o comportamento de todo o grupo, exceto talvez pelas crianças mais velhas, não sairá da minha memória por um bom tempo. Eu seria o babaca por convidá-la para sair pela quarta vez. Contexto, eu, um H25, sou vidrado em uma pessoa, M24, há alguns anos, mas somente nos últimos 6 meses tentei alguma coisa, via Instagram, conversando um pouco com ela, para ser justo, eu respondendo os stories dela, e a chamei para sair. Já a conhecia pessoalmente, pois estudávamos na mesma sala. Então, não sou um estranho. Contudo, ela não aceitou. Sua resposta foi que não podia por conta do filho. Após isso, usando meu bom senso, não a incomodei mais respondendo suas coisas. Ela, no entanto, começou a responder meus stories, o que me deixou empolgado novamente. Nossa conversa era muito sobre rotina e dia a dia, também sobre gatos, nada demais. Decidi chamá-la para sair para o shopping. Pensei que, se ela quisesse, poderia até levar o filho, seria algo legal. Infelizmente, ela disse que não poderia, pois estava gripada. Tudo bem. Chamei 2 vezes e levei 2 foras, mas fiquei meio a meio, pois realmente foram 2 desculpas justíssimas, caso não fossem apenas para me dar os foras. Detalhe que não contei é que passaram-se 2 meses entre os convites. Algumas semanas depois, agora no começo de junho, a irmã dela chegou no meu direct dizendo que ela tinha falado de mim, falado bem, segundo a mesma, e que eu deveria chamá-la para sair novamente. Eu já tinha falado para ela que eu tinha certo interesse na irmã dela. Isso me deixou intrigado, mas ao mesmo tempo muito ansioso e feliz, pois parecia que iria dar certo. Então convidei novamente, pela 3ª vez, mas para meu espanto, ela disse que não poderia nesse final de semana. Sinceramente, uma facada doeria menos. E aí? Como proceder? Devo chamá-la pela fucking 4ª vez? Desencano? Estaria sendo babaca? Fiquei intrigado demais pela irmã dela ter dito que ela falou bem sobre mim. E recentemente, a dita cuja até comentou um sotori meu me elogiando de lindo. Ela parece me dar bola, mas tomar 3 foras magoa qualquer ego kkk. É isto.